Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês, como de costume, mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e sempre recomendo que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, vamos aqui diretamente para o gráfico técnico, no qual hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas no mercado, que inclusive são as 5 maiores criptomoedas de volume de negociações que nós temos no mercado de criptomoedas. E nesse vídeo em específico, analisaremos se ainda vale a pena investir em alguma dessas criptomoedas pensando no longo prazo de aplicação. E dessa forma, analisaremos o comportamento de preço do Bitcoin, da Binance, da Ethereum, da Cardano e também aqui da Ripple em tempos gráficos mais longos, como por exemplo o mensal e o semanal, buscando justamente observar os comportamentos de preço voltados para o longo prazo. E dessa forma, analisaremos quais são as tendências primárias que nós temos nesse momento nessas criptomoedas e poderemos assim perceber quais seriam as possíveis oportunidades que o gráfico técnico poderia dar para a gente, pensando justamente em um prazo maior de aplicação. E dito isso, pessoal, começando aqui então os trabalhos com a criptomoeda do Bitcoin em seu tempo gráfico mensal, o que podemos perceber aqui nesse tempo gráfico é justamente um comportamento que já alertávamos aqui no canal sobre o seu price action atual, no qual poderíamos perceber aqui no passado dos seus comportamentos de preço uma grande valorização especulativa aqui no Bitcoin, no qual o mesmo acabou aqui valorizando mais do que 500% em um intervalo aqui de 182 dias de negociações. E juntamente com essa grande alta especulativa, também percebíamos aqui um alto nível técnico de sobrecompra, tanto aqui no RSI quanto também no estocástico. E sendo assim, claramente, esses fatores técnicos já indicavam que esse ativo já tinha crescido muito sem uma devida correção para o seu comportamento de preço. E uma coisa que é sempre importante a ser dita no mercado financeiro é que nenhum ativo financeiro no mundo ele só cai ou ele só sobe. Em algum momento no seu período de price action, ele deve apresentar um movimento de correção contrário à tendência que estava vigorando anteriormente. E esse movimento de correção seria justamente o ponto no qual muitos investidores decidiram realizar os seus lucros. E é principalmente por esse motivo que baixas como essas acontecem no mercado. E a mesma coisa, pessoal, também acontece quando o mercado está apresentando um comportamento de baixa, no qual em algum momento os participantes vendidos aqui desse mercado terão que realizarem seus lucros e terão que comprar esse ativo, fazendo aqui com que o ativo acabe subindo um pouco, tendo um movimento assim contrário ao da tendência que estava vigorando anteriormente, para que eles possam assim realizar seus lucros e sair da operação. Então justamente esses movimentos de correções são movimentos saudáveis para o comportamento de preço. E sendo assim, observando justamente esse comportamento de baixa corretiva atual para o seu comportamento de preço do Bitcoin, podemos perceber aqui com a linha de retração de Fibonacci que essa correção já chegou a tocar bem próximo aqui da linha de 61% de retração de Fibonacci, antes de apresentar até inclusive aqui uma leve retração de vela para o seu comportamento de preço, o que já indicava aqui então que próximo aqui a essa região, muitos participantes do mercado deixaram ordens de compras nessa região para justamente aproveitar uma baixa muito forte do comportamento de preço e comprar esse ativo a um preço mais barato. Então aqui nesse ponto de compra de retração de Fibonacci, a estratégia de longo prazo foi muito simples para muitos investidores. Muitos deles não queriam comprar nessa formação aqui de alta muito forte que estavam percebendo no seu comportamento de preço, que estava apresentando uma inclinação muito forte de alta, e sendo assim preferiram posicionar suas ordens de compras próximo aqui a uma linha bem importante de retração de Fibonacci para que pudessem garantir um preço mais barato nesse ativo nesse momento, observando justamente um movimento de correção do seu comportamento de preço. E claro, um fator aqui muito importante para justamente reforçar esse ponto como um potencial ponto de compra para esse ativo, pensando justamente no longo prazo, é justamente a sua formação de caracterização de price action.
action. Aqui podemos perceber claramente no gráfico técnico mensal do Bitcoin que ele está com um comportamento ascendente, e sendo assim, como diz justamente a teoria de Dow, esse price action determina a tendência primária que o ativo está tendo nesse momento gráfico. E dessa forma, como também é dito pela teoria, esse comportamento ascendente dos preços ele tende a continuar até que uma reversão aconteça, ou seja, com a formação técnica de topos e fundos descendentes que descaracterizariam então o comportamento de alta anterior e sinalizaria então uma reversão para o seu comportamento de preço. Sendo assim, pessoal, mesmo com essa grande baixa para o seu comportamento de preço aqui no gráfico técnico mensal do Bitcoin, esse comportamento de baixa ainda não rompeu um fundo anterior no mercado e também não deixou nenhum topo mais baixo do que o anterior, descaracterizando assim a tendência de alta anterior. E sendo assim, esse ativo em questão ainda está apresentando uma tendência primária de comportamento de alta, e esse movimento atual representaria ainda um comportamento de correção secundária para a sua tendência. Então, pensando justamente em um longo prazo de aplicação, um ponto bem interessante de compra poderia ser de fato próximo aqui a essa linha de retração de 61%, no qual o preço chegou aqui a atingir quase 31 mil dólares. Na verdade, ele chegou até inclusive a chegar a 30 mil dólares nessa faixa de negociações antes de apresentar uma alta. Então esse ponto poderia significar sim um ponto bem interessante de compra para você pensar no longo prazo. E um outro ponto aqui bem interessante poderia ser num eventual teste que aconteça próximo aqui a essa linha de média móvel de 20 períodos. E claro, também é importante destacar para vocês que se vocês desejam ter mais segurança e mais assertividade para a sua operação comprada pensando justamente em um longo prazo de aplicação, espere após o comportamento de preço apresentar essa correção em alguma das linhas aqui de retração de Fibonacci, como por exemplo o que está acontecendo nesse momento. Espere uma alta no seu comportamento de preço, rompendo aqui esse topo anterior nessa faixa de negociações de 65 mil dólares, e assim você terá um maior nível de assertividade para a sua operação comprada, voltada justamente para um longo prazo de aplicação. Observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui já uma coisa um pouco diferente aqui no seu comportamento de preço. Aqui podemos perceber que ele estava apresentando sim um comportamento de preço ascendente anteriormente, no qual o preço do Bitcoin estava rompendo e formando topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. Porém, perceba aqui que após ele acabar encontrando o seu topo histórico próximo a essa faixa de negociações de 64 mil dólares, ele acabou formando um fundo mais baixo do que o anterior, formou também um topo mais baixo do que o anterior e acabou aqui rompendo um fundo novamente. Então esse comportamento aqui de price action caracterizaria então para esse tempo gráfico, que é o semanal, uma tendência de baixa para o seu comportamento de preço. Então, observando agora esse comportamento de preço do Bitcoin em um tempo gráfico mais curto do que o anterior, que era o mensal, podemos perceber que já há uma sinalização de uma tendência de baixa para esse ativo. E também observando aqui justamente esse grande comportamento de volume de negociações, justamente quando o mercado acabou rompendo um fundo anterior e perdendo aqui a linha de média móvel de 20 períodos, isso também poderia sinalizar para você uma cautela maior para operações compradas. Momentaneamente podemos perceber que a linha de média móvel de 50 períodos acabou aqui segurando o seu comportamento de baixa atual para o comportamento de preço. Porém, mesmo aqui esse ponto ser um ponto bem inteligente para que você pudesse fazer uma operação comprada nesse momento gráfico, tenha aqui a noção que você estaria nesse momento contra a tendência que está em andamento. Percebe-se aqui inclusive com a ferramenta de retração de Fibonacci que essa última grande perna de baixa que está acontecendo aqui nesse tempo gráfico corrigiu algo em torno aqui de 38% da sua linha de retração, e inclusive já está apresentando aqui também uma retração de vela após tocar nessa região. Sendo assim, pessoal, isso também reforçaria para você uma cautela maior com operações compradas nesse momento, visto que esse movimento atual aqui de alta pode significar apenas uma realização de lucros dos participantes do mercado que estavam vendidos próximo aqui a essa faixa de negociações. Então, poderiam os participantes vendidos ter encontrado nesse ponto um potencial ponto bem interessante para realizar seus lucros e fecharem suas posições. E como justamente os participantes vendidos têm que realizar compras nesse momento para fechar suas posições, uma eventual grande
grande quantidade de ordens de compras pode ter elevado também aqui o seu comportamento de preço. Então não se iluda muito com essa alta atual que está acontecendo no seu comportamento de preço no semanal de 7%, porque essa alta pode significar apenas, como eu falei anteriormente, uma mera realização de lucros dos participantes vendidos do mercado. Trocando agora de criptomoeda, agora observaremos o comportamento de preço aqui da BNB em seu tempo gráfico mensal. E aqui também podemos perceber justamente fatores técnicos muito semelhantes, como eu falei para vocês anteriormente, no gráfico técnico mensal do Bitcoin. Então também poderíamos perceber claramente uma grande alta especulativa no seu price action e também níveis técnicos de sobrecompra que apontavam então que uma correção do seu comportamento de preço estava então muito próxima de acontecer. E aqui também utilizando a ferramenta de retração de Fibonacci para justamente observar esse comportamento atual de correção para o seu price action, podemos perceber que essa baixa acabou encontrando suporte temporário bem próximo aqui entre as linhas de 61% de Fibonacci e entre 78% antes de apresentar uma leve retração de vela para o seu comportamento de preço. Então aqui também na criptomoeda da Binance também podemos perceber um price action ascendente, denotando assim uma tendência primária de alta para esse ativo e sendo assim realmente um potencial ponto de compra bem interessante, poderia ser feita próximo a essa faixa de negociações, pensando justamente no longo prazo. E aqui também observando o seu tempo gráfico semanal, também podemos perceber uma semelhança muito forte com o comportamento de preço do Bitcoin, justamente nesse tempo gráfico também do semanal, no qual o ativo em questão também estava apresentando um comportamento de price action ascendente, porém após ele chegar aqui numa faixa de negociações em que ele encontrou uma grande concentração de oferta para o ativo, nessa região aqui próxima a $693, ele acabou tendo uma baixa muito forte que acabou rompendo um fundo anterior no mercado. E a grande diferença que nós temos aqui para esse comportamento atual dos preços da Binance para o Bitcoin é justamente que esse grande comportamento de baixa ainda não formou uma estrutura completa de baixa para esse ativo. Isso porque o rompimento de um fundo anterior no mercado não caracterizaria de forma completa uma estrutura de mercado de baixa, que ainda teria que ter um topo mais baixo do que o topo anterior e rompendo novamente aqui para baixo o fundo anterior de referência no mercado, para sim finalmente caracterizar de forma completa uma tendência de baixa para o ativo nesse tempo gráfico então analisado. E sendo assim, observando justamente esse tempo gráfico, podemos observar aqui que próximo a essa faixa de negociações, no qual o ativo aqui apresentava uma linha de média móvel de 50 períodos, seria um ponto bem interessante e inteligente para uma operação comprada nesse momento gráfico, pensando também aqui no longo prazo de aplicação. Aqui podemos perceber inclusive que os participantes comprados aqui dessa região estão se dando muito bem nessa última semana de negociações. E indo agora para a criptomoeda Ethereum, em seu tempo gráfico aqui também semanal, podemos perceber aqui fatores também muito semelhantes com o que vimos anteriormente com a BNB, no qual tínhamos um comportamento de alta muito forte para o seu price action, porém ele acabou encontrando aqui uma região também bem interessante para a apuração de lucros de muitos participantes comprados nesse momento no mercado, que acabou desvalorizando bastante aqui o ativo financeiro. E no caso aqui específico da Ethereum, podemos perceber que ele ainda nem rompeu um fundo anterior que tínhamos aqui no mercado, e inclusive ele encontrou próximo aqui a essa região em que apresentava uma linha de média móvel de 20 períodos um potencial ponto de suporte para o seu comportamento de preço, que poderia assim se configurar um ponto bem interessante e muito inteligente para fazer uma operação comprada nesse ativo. E observando justamente esse comportamento de preço ascendente, caracterizando assim uma tendência primária de alta para esse ativo nesse tempo gráfico aqui semanal, esse ponto poderia ser também aqui um ponto bem interessante para que você possa fazer uma operação comprada justamente pensando no longo prazo. E que podemos perceber inclusive que os participantes comprados aqui dessa região estão se dando muito bem nessa última semana de negociações. Já observando o seu tempo gráfico mensal, podemos perceber aqui uma grande alta especulativa no seu comportamento de preço, que também tinha deixado o ativo em questão com níveis técnicos de sobrecompra tanto aqui no RSI e quanto também no estocástico, o que então sinalizaria para a gente que uma provável correção do seu comportamento de preço estava então muito próximo aqui de acontecer. E um outro fator técnico bem importante aqui para ser destacado para vocês é justamente a formação atual desse candle nessa faixa de negociações, no qual denotaria aqui uma caracterização de indefinição no mercado e justamente um comportamento de indefinição por parte dos participantes do mercado em uma zona aqui de sobrecompra para esse ativo. É muito mais recomendável nesse momento então cautela com operações compradas, observando justamente essa grande indefinição por parte do mercado. E
sendo assim, pessoal, observando justamente esses fatores técnicos importantes que eu passei para vocês, é mais aconselhável e mais recomendável que você ou tente comprar esse ativo em um movimento de correção, em uma linha de retração bem importante para o seu comportamento de preço, como por exemplo aconteceu aqui na linha de retração de 61% de Fibonacci, ou então que você espere uma formação de caracterização de estrutura de mercado de alta com o preço formando topos e fundos ascendentes após corrigir em alguma linha aqui de retração de Fibonacci bem importante, antes de você abrir uma posição comprada nesse ativo pensando justamente em um prazo de tempo maior. Trocando novamente de criptomoeda, agora vamos analisar o comportamento de preço da Cardano em seu tempo gráfico mensal. E aqui nesse tempo gráfico também podemos perceber uma grande alta para o seu comportamento de preço que aconteceu aqui nos últimos meses. Aqui podemos perceber uma grande alta que chegou a mais do que 5.000% em um intervalo aqui de 181 dias de negociações. E claramente, pessoal, com essa grande alta especulativa no seu comportamento de preço, era então de se esperar que um grande nível técnico de sobrecompra fosse apresentado em indicadores técnicos muito importantes, como por exemplo o RSI e o estocástico que podemos perceber nesse momento. E sendo assim, pessoal, mesmo com esse comportamento de price action ascendente denotando uma tendência primária de comportamento de alta, é interessante e recomendável que você espere uma correção para esse comportamento atual de preço, no qual está apresentando ainda um nível técnico muito forte de sobrecompra, ou seja, o ativo em questão já cresceu muito sem uma devida correção saudável para o seu comportamento de preço. E observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui um comportamento de preço atual bem semelhante com o que vimos anteriormente em outras criptomoedas que analisamos aqui nesse vídeo, no qual também poderíamos perceber para esse ativo um comportamento de preço ascendente para o seu passado aqui de comportamento de price action, porém após ele encontrar aqui uma região de resistência muito forte para o seu comportamento de preço com a grande concentração de oferta para o ativo, isso acabou fazendo com que o ativo em questão apresentasse uma grande baixa para o seu comportamento de preço, que acabou aqui encontrando um suporte temporário próximo aqui à linha de média móvel de 20 períodos. Então realmente uma compra sendo realizada nessa região, no qual o ativo acabou apresentando um teste nessa linha de média móvel de 20 períodos, que inclusive está acompanhando o comportamento de alta para os preços nesse momento gráfico, seria um ponto bem importante e bem inteligente para fazer uma operação comprada, e pensando também aqui realmente em um longo prazo de aplicação. E inclusive podemos perceber aqui que os comprados dessa faixa de negociações estão se dando muito bem nesse momento. E por último, analisando o comportamento de preço da Ripple em seu tempo gráfico semanal, também podemos perceber aqui fatores muito semelhantes com o que vimos anteriormente em outras análises de criptomoedas aqui nesse vídeo, no qual também podemos perceber aqui no passado de comportamento de preço um comportamento ascendente com o preço formando topos e fundos ascendentes até ele chegar aqui próximo à faixa de negociações, em que ele acabou encontrando uma grande concentração de oferta para o ativo e acabou assim baixando o seu comportamento de preço. E aqui também podemos perceber que nessa baixa atual que aconteceu no seu comportamento de preço, ele acabou encontrando uma zona de suporte bem próxima aqui à linha de média móvel de 50 períodos, que também poderia significar ainda para esse ativo uma boa operação comprada pensando justamente no longo prazo, visto que mesmo com essa forte baixa que aconteceu no seu comportamento de preço rompendo um fundo anterior no mercado, ele ainda não formou topos e fundos descendentes, e apenas, como diz a teoria de Dow, com essa formação técnica de topos e fundos descendentes que poderíamos descaracterizar o movimento de alta anterior e apontar assim que uma reversão no seu comportamento de preço aconteceu. Então realmente com isso ainda não acontecendo, uma operação comprada aqui sendo feita próxima a essa faixa de negociações ainda pode se configurar uma excelente operação comprada voltada justamente para um longo prazo de aplicação. E observando o seu tempo gráfico mensal, aqui também podemos perceber uma forte alta que aconteceu nos últimos meses para esse ativo e que também acabou deixando um nível técnico bem interessante aqui de sobrecompra para o RSI nesse tempo gráfico analisado. E sendo assim, esses fatores técnicos apontariam então que uma correção no seu comportamento de preço estava então muito próxima de acontecer. E aqui podemos perceber que nesse momento gráfico ela está acontecendo, e se traçarmos aqui uma linha de retração de Fibonacci nessa última grande perna de alta que o ativo acabou deixando nesse tempo gráfico, podemos perceber que ele acabou encontrando aqui uma zona de suporte bem interessante próxima à linha de retração de 78% de Fibonacci, antes de apresentar aqui um comportamento de retração nessa sua vela. E sendo assim, observando justamente que o seu price action atual ainda é um price action de tendência de alta, e que nesse ponto aqui de retração de Fibonacci também apresentava um topo anterior como referência no mercado, obedecendo justamente então aqui ainda também o princípio técnico da mudança de polaridade de suportes e resistências,
tendências, esse ponto poderia se configurar sim um excelente ponto de compra para a operação nesse momento, visando justamente o longo prazo de aplicação. E aqui percebe-se inclusive que os participantes comprados próximo aqui a essa faixa de negociações de 0,67 dólares estão lucrando nesse momento muito bem nessa faixa de negociações. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês, voltada justamente para o longo prazo dessas criptomoedas aqui em questão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.